Luciano Hang, primeiramente, obrigado pela atenção conosco aqui na Som Maior. Sei que você está em viagem, mas surgiu nessa semana uma informação bastante interessante, bastante importante de ser tratada, que há uma movimentação de várias entidades brasileiras e você compõe essa comitiva que está trabalhando nessa questão do chamado contrabando digital, para evitar o chamado contrabando digital. Inclusive, houve uma reunião em Brasília, na capital, junto com o ministro Paulo Guedes e junto com o presidente Jair Bolsonaro. Eu gostaria de ouvi-lo sobre o que foi apresentado ao ministro e ao presidente, e eu gostaria que o senhor nos apresentasse mais detalhes sobre qual é o problema que está sendo enfrentado por essas entidades. Arthur, é um prazer estar na Som Maior para explicar o que está acontecendo. Existe uma lei muito antiga, onde pessoas que moram no exterior podem mandar para o Brasil um presente entre uma pessoa física para outra pessoa física. Um presente. Alguém que morasse há muito tempo lá, você imagina que há 30, 40 anos atrás era difícil haver viagens ao exterior. Então, quando uma pessoa fosse para o exterior, morasse lá, poderia mandar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, um presente, no valor até de $50. Em cima desse valor, você não pagava nenhum imposto. Utilizando essa lei, que é somente para doação entre uma pessoa física e outra pessoa física, plataformas estrangeiras estão vendendo produtos no Brasil, sem pagar nenhum imposto. Entidades ligadas principalmente à indústria nacional estão se sentindo lesadas, bem como todo o comércio nacional, baseado que é uma concorrência desleal. Você imagina no Brasil, um dos países que mais paga imposto no mundo, quando você, por exemplo, o Brasil é muito forte hoje em plantação de algodão e também exporta muito algodão. Você imagina que desde da colheita, quando o plantador de algodão vende esse algodão para uma fiação, para uma tecelagem, para uma tinturaria, para uma malharia, depois dessa malharia, essa confecção vende para uma loja, toda essa cadeia de revenda paga imposto, PIS, COFINS, ICMS, todos os impostos que nós estamos acostumados a conhecer no Brasil. Você imagina que um chinês compra esse algodão, manda para a China, na cadeia dele zero de imposto, e você possa comprar uma camiseta lá fora, vindo na sua casa, sem pagar um centavo de imposto. É desproporcional. É em torno de 130% a 170% de impostos que o governo brasileiro deixa de arrecadar. E quando nós falamos em impostos, eu estou falando menos hospitais, menos estradas, menos rodovias, menos educação, menos tudo, né? Porque é através dos impostos que os brasileiros pagam, e pagam muito, que provém tudo que nós ganhamos e ganhamos pouco, né, do governo. Então, o que nós pedimos, e as entidades, principalmente as entidades ligadas à produção, pedem uma equiparação, que todo mundo pague igual, que as plataformas sejam responsabilizadas pelo pagamento dos impostos, que aqui no Brasil é muito fácil, né? Quem está estabelecido sabe disso. Você recebe normalmente fiscalizações ou da Receita Federal, da Inmetro, por exemplo. Esses produtos normalmente eles vêm subfaturados ou eles vêm com valores inferiores até dos $50, porque os $50 é o máximo que poderia uma pessoa física mandar de presente, e na realidade são tudo vendas que acontecem. Então, todo brasileiro precisa estar dentro da lei, senão é penalizado com a burocracia que nós conhecemos. Agora, nós não podemos aceitar que venham produtos de fora, sem passar por Inmetros, sem pagar impostos, e venha principalmente acabar com os empregos nacionais. Eu coloco muito essa observação, porque o estado de Santa Catarina é o maior produtor têxtil do Brasil. Vamos falar só de um produto, é o Pois não. têxtil, né? A região de Criciúma produz muita confecção. Você imagina que daqui a pouco nós não vamos ter mais confecção, nós não vamos ter mais empresa nenhuma, tudo vai ser fabricado na China, tudo vai ser mandado para o Brasil sem pagar um centavo de imposto.
E os empregos que nós temos, tanto na indústria como no comércio, vão ser dizimados e nós vamos viver o caos no nosso país. Luciano, eu inclusive faço questão, tu citou instituições, eu citei também, mas eu acho interessante a gente mostrar os setores que estão se sentindo mais atingidos. Você citou agora o setor têxtil, então, junto nesse movimento da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção, tem também as associações brasileiras ou nacional, dependendo da sua nomenclatura, dos fabricantes de brinquedos, dos fabricantes de produtos eletroeletrônicos, da indústria elétrica e eletrônica, dos distribuidores e importadores de perfumes, cosméticos e similares, além do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade e Instituto Brasil Legal. Essas são as instituições e, junto dessas instituições, tem empresários como você e também o CEO da Multilaser, que são os dois, a personificação, digamos assim, que veio a público desse movimento. Está muito bem apresentado por você qual é o problema a ser enfrentado, o problema que foi identificado por vocês. Mas qual a solução? Quais as medidas que vocês entendem adequadas? Seria reduzir a tributação para as empresas brasileiras ou seria apertar o cerco e tributar e parar com essa furada de barreira, por exemplo? Olha, está junto conosco não só a indústria nacional, mas todo o comércio, não só a Van, como a Magazine Luiza, a Casa de Bahia, mas principalmente quem mais está sendo lesado é o pequeno e médio comerciante, é o pequeno e médio produtor, que não tem competitividade como os grandes. Então, o que nós estamos fazendo é a união da indústria, do comércio, do serviço, para salvaguardar os empregos nacionais. Quero deixar bem claro que nós não estamos fazendo uma reserva de mercado, pelo contrário, né? Nós somos abertos que as pessoas comprem aonde for mais barato, desde que pague os impostos. As pessoas que nos ouvem nesse momento têm que pensar no futuro do seu emprego, dos seus filhos, dos seus netos, das próximas gerações. Você imagina, eu sempre lutei pela redução dos impostos no nosso país, para que a gente possa ser mais competitivo, para que a gente possa produzir tudo aqui no Brasil. O Brasil tem 214 milhões de habitantes, nós deveríamos produzir tudo aqui no Brasil. Uhum. Hoje, no caso da Havan, nós importamos 5% do que nós vendemos, mas 95% do que nós vendemos na Havan são produtos nacionais. País sem indústria é um país miserável. O que nós queremos é equiparação, que todos paguem a mesma quantidade de impostos e que sejam passadas nos devidos departamentos legais, como é o caso da Inmetro para importação de brinquedos. Você não imagina, para você trazer um brinquedo, tem que passar pela Inmetro para ver se o brinquedo não tem risco para a criança. E hoje entra no Brasil tudo sem nenhuma verificação, entra tudo como se fosse presente e as plataformas não recolhem os devidos impostos. Então, nada mais justo de que todos sejamos iguais. Uma questão de procedimento, para entender melhor como é que acontece esse chamado cross-border, como está apresentado aqui na matéria que foi apresentada ao presidente. A Alibaba, a Shopee, o Mercado Livre, que são instituições que foram apresentadas, inclusive, nas notícias que vieram a público, elas, além de algumas serem lojas próprias, elas também são chamadas marketplace, né? Elas são intermediários, elas não são elas vendendo do estoque delas, elas juntam um vendedor aleatório com um comprador aleatório. Essas práticas, pelo que vocês estudaram desse mercado, essas práticas de colocar uma encomenda e dizer que é outra coisa, tal, é feito pelo vendedor ou pelas próprias plataformas? Nós achamos que as plataformas devem ser responsabilizadas pelo que vendem. Certo. Você imagina, num país grande como o nosso, nós conhecemos os camelôs, né, que antigamente iriam buscar a mercadoria no Paraguai, Uhum. Onde muitos ônibus eram apreendidos. Eu não me esqueço de muitas vezes que fui visitar Foz do Iguaçu, encontramos grandes estacionamentos de ônibus que eram apreendidos porque traziam produtos pirateados ou produtos sem pagar impostos. O que nós achamos, e isso vai do governo, é que
as plataformas de marketplace sejam responsáveis pelos seus sellers, pelos vendedores. Nada mais justo do que todos pagarem impostos. E aí talvez nós tenhamos no futuro a tão sonhada baixa da carga tributária, né? Ou seja, quando todo mundo pagar e nós conseguirmos reduzir o tamanho do Estado, que nós possamos pagar menos, cada vez menos. O que eu vejo nos Estados Unidos, o produto chega ou é produzido na cadeia, tanto de produção quanto de atacadistas, não paga imposto nenhum. Ele vai pagar na ponta 6, 7, 8, 9%, e depois, em cima do lucro, você paga o imposto de renda. No Brasil, você reconhece que o imposto vem em cascata desde praticamente a lavoura. E isso faz com que tanto o comércio nacional como a indústria nacional tenha que vender os produtos de um preço muito caro. E é importante que as pessoas que nos ouvem saibam que não é que o brasileiro, nem o comerciante, nem o fabricante ganham muito dinheiro. Quem leva praticamente 50% do valor é o governo brasileiro, tanto no município, no estado, no federal. Ou seja, se você vende uma calça por 300, 150 é do governo. E os outros 150 é para pagar a produção, o comércio, a indústria, o transporte, né? A gente sabe disso no próprio na gasolina, né? Quanto significa de preço do produto e quanto significa os impostos. Então, nós ficamos assustados que quanto mais pessoas adentrarem com a sonegação, mais no futuro quem paga imposto vai ter que pagar mais e as pessoas vão ter que despender cada vez mais tributos para pagar a conta daquele que nada paga. Esse assunto veio à tona no dia 22. Hoje é quinta-feira, dia 24, então 2 dias atrás. E hoje, no Valor Econômico, saiu uma matéria bastante grande, inclusive. Receita Federal prepara MP para combater camelódromo virtual. Esse já é um primeiro efeito desse movimento. Que outros efeitos o senhor imagina que vão ser vistos nos próximos dias, nas próximas semanas? Não tenho ideia, né? Acho que o problema está com o governo. Certo. Quando o governo não sabe, ele pode alegar que não cobrava os impostos porque não conhecia. Agora, quando o governo sabe do problema, ele é conivente se não cobrar. Imagina se nós, comerciantes brasileiros ou fabricantes nacionais, pudesse ter uma regalia de até $50 não cobrar imposto dos nossos clientes. Então, imagina que na Avon ou a loja da Dona Maria ou do seu José, $50, estou falando de R$ 250, a gente pudesse vender para o nosso consumidor sem pagar impostos. Eu te garanto que a gente venderia pela metade do preço que a gente vende. Volto a frisar, o dinheiro não fica com o comerciante e nem com o fabricante nacional. 50% do valor que a gente vende vai para o governo, né? Então, o que nós precisamos é que seja equiparado o estrangeiro do nacional e que as plataformas de marketplace passem a pagar impostos de tudo que vende. Quem já não recebeu algum produto na sua casa que veio sem nota fiscal? Essa é a pergunta que eu faço, né? Quem não recebeu, que comprou alguma coisa? Na Havan, um dia nós queríamos fazer uma doação para os bombeiros da nossa cidade e foi feita uma cotação via marketplace. Eles perguntaram se queriam com nota ou sem nota. Com nota era R$ 10.000 e sem nota era 5. Quer dizer, na cara dura, né, ofereceram um produto sem nota. Ou seja, eles vendem através da plataforma e ainda perguntam se você quer com nota ou sem nota. Se é sem nota, 50% do valor. E você sabe que isso é crime. Crime de sonegação, crime de contrabando, crime de vender produtos pirateados. Se você vai em algumas plataformas, você vai comprar produto da Dudalina, ou vai comprar produto da Elos, ou de outras fabricantes nacionais de confecção famosas, pela metade do preço que compra aqui no Brasil. Ou seja, esses produtos não são fabricados no Brasil, não dão emprego a nenhuma costureira, a nenhuma tinturaria, a nenhuma tecelagem, são fabricados lá na China
e são vendidos pela metade do preço, utilizando de marcas nacionais conhecidas e vendendo, e quem compra pensa que está fazendo um grande negócio comprando um produto pirateado, com marca falsa, e prejudicando a indústria e principalmente o brasileiro, que logo, logo vai sentir na pele o desemprego. Sempre falo que nós temos que pensar no coletivo e não no individual. Quando a gente compra alguma coisa roubada ou compra alguma coisa sem nota fiscal, nós estamos ajudando o bandido, o criminoso, a prejudicar o país e, consequentemente, lá na frente, toda a sociedade brasileira. Luciano Hang, muito obrigado pela atenção conosco aqui na Som Maior. Tenha uma boa tarde e boa viagem de volta ao Brasil. Olha, Arthur, muito obrigado. Eu tenho certeza que, bem explicado o que está acontecendo, a população, eu sempre falo, né? O Brasil que queremos só depende de nós. Nós não podemos aceitar o errado como verdadeiro, né? O verdadeiro é o certo e é o que nós temos que pregar daqui para frente. O Brasil tem tudo para ser uma das maiores nações do mundo. Só não é porque, às vezes, nós somos coniventes com o errado. Quando você compra produtos pirateados, quando você compra produtos contrabandeados, quando você aceita que um criminoso venda produtos sem pagar impostos, você também está fazendo algo errado. Por isso, temos que botar a mão na consciência, pensar nos nossos filhos, nas nossas próximas gerações e dar um jeito no nosso país. Meu muito obrigado, um abraço, Arthur. Obrigado, um abraço também no seu pai.